Amém? Acompanhe comigo. Havia um homem em Maom que tinha propriedades no Carmelo. Esse homem era muito rico, pois tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. E estava tosqueando suas ovelhas no Carmelo. Esse homem se chamava Nabal, e o nome de sua mulher era Abigail. A mulher era sensata e bonita, porém o homem era grosseiro e mau. Ele era da família de Calebe. Davi ficou sabendo no deserto que Nabal tosqueava suas ovelhas, e enviou-lhe 10 rapazes, dizendo: subi ao Carmelo, ide a Nabal, e o cumprimentai em meu nome. Assim lhe direis: paz seja contigo e com a tua família, e com tudo que tens. Fiquei sabendo que tens tosqueadores. Os teus pastores estiveram conosco, nada lhes fizemos de mal, e eles não sentiram falta de nada em todo o tempo que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus servos, e eles te dirão: que os meus servos sejam bem recebidos, porque viemos em dia festivo. Dá a teus servos e a Davi, teu filho, aquilo que puderes. Os servos de Davi foram a Nabal e falaram todas as palavras em nome de Davi, e se calaram. E Nabal respondeu aos servos de Davi: quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Hoje em dia há muitos servos que fogem do seu senhor. Tomaria eu o meu pão, a minha água e a carne do animal que abati para os meus tosqueadores e os daria a homens que não sei de onde vêm? Então os servos de Davi voltaram e contaram-lhe todas essas palavras. Então Davi disse aos homens que o seguiam: põe a cada um a espada na cintura. E assim eles fizeram. E Davi também pôs a sua. Cerca de 400 homens foram com Davi, e 200 ficaram com a bagagem. Mas um dos servos disse a Abigail, mulher de Nabal: Davi enviou mensageiros do deserto com cumprimentos ao nosso Senhor, e eles os destratou. Entretanto, aqueles homens têm sido muito bons para nós, nunca fomos maltratados por eles, e nada nos desapareceu em todo o tempo que convivemos com eles, quando estávamos no campo. Eles nos serviram de proteção ao redor, tanto de dia como de noite, todos os dias que andamos com eles, cuidando das ovelhas. Pensa agora e vê o que podes fazer, porque o mal já está determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua família. E ele é tão genioso que não há quem o possa convencer. Então Abigail se apressou e pegou 200 pães, 2 recipientes de couro cheios de vinho, 5 ovelhas assadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figos secos, e os pôs sobre jumentos. E disse aos seus servos: ide à frente e eu vos seguirei logo atrás. Porém não disse nada ao seu marido Nabal. Quando ela ia descendo pela encosta do monte, montada no jumento, Davi e seus homens vinham na direção oposta, e ela os encontrou. Davi tinha dito: de nada adiantou ter guardado todos os seus bens no deserto, para que nada se perdesse de tudo quanto lhe pertencia. Ele me devolveu o bem com o mal. Assim Deus castigue Davi severamente, se eu deixar vivo até o amanhecer um só homem de todos os que pertencem a Nabal. Quando Abigail viu Davi, ela desceu do jumento rapidamente, se prostrou com o rosto em terra diante de Davi, e prostrado a seus pés lhe disse: ah, Senhor meu, caia sobre mim a culpa. Deixa a tua serva falar aos teus ouvidos, e ouve as palavras da tua serva. Meu Senhor, eu te imploro que não faças caso desse homem genioso, Nabal, porque ele é como o seu nome. Nabal é o seu nome, e ele é insensato. Mas eu, tua serva, não vi os servos que meu Senhor enviou. Agora, meu Senhor, tão certo como vive o Senhor, e tão certo como tu vives, foi o Senhor que te impediu de derramar sangue, e de te vingares com a tua própria mão, que os teus inimigos, e os que procuram prejudicar o meu Senhor, sejam como Nabal. Aceita agora este presente que tua serva trouxe ao meu Senhor, seja ele dado aos servos que acompanham o meu Senhor. Perdoa o erro da tua serva, porque certamente o Senhor estabelecerá uma casa real, firme, meu Senhor, pois meu Senhor luta nas guerras do Senhor, e nenhum mal se achará em ti em toda a tua vida. Se alguém se levantar para te perseguir e para te matar, a vida de meu Senhor será atada no feixe dos que vivem com o Senhor, teu Deus, mas ele lançará para longe a vida dos teus inimigos, como se atira com uma funda. Quando o Senhor tiver feito para com meu Senhor, conforme todo o bem que já tem dito de ti, e te houver estabelecido por príncipe sobre Israel, então, meu Senhor, não terás no coração essa tristeza, nem esse remorso,
de teres derramado sangue sem causa, ou de haver se vingado meu senhor a si mesmo. E quando o Senhor fizer bem ao meu senhor, lembra-te então da tua serva. Então Davi disse a Abigail: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. E bendito seja o teu conselho, e bendita sejas tu, que hoje me impediste de derramar sangue e de vingar-me com minhas próprias mãos. Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu de te fazer mal, que se não tivesse te apressado e vindo ao meu encontro, ninguém que fosse Nabal teria sobrevivido pela manhã, nem mesmo uma jovem. Então Davi aceitou da mão dela o que lhe havia trazido e lhe disse: sobe em paz à tua casa, vê que te atendi e aceitei o teu pedido. Quando Abigail voltou para Nabal, ele fazia um banquete em sua casa, como banquete de rei, e o coração de Nabal estava alegre, pois ele estava muito embriagado. Por isso ela não lhe contou nada daquilo, nem pouco nem muito, até o amanhecer. Sucedeu que pela manhã, quando Nabal já não estava mais sob o efeito do vinho, sua mulher lhe contou essas coisas, e ele teve um ataque do coração, e ficou paralisado como uma pedra. Passados uns 10 dias, o Senhor feriu Nabal, e ele morreu. Quando Davi soube que Nabal havia morrido, disse: bendito seja o Senhor, que me vingou da afronta de Nabal, e impediu que seu servo fizesse algum mal, punindo Nabal por causa de sua maldade. Depois Davi enviou mensagem a Abigail, pedindo-lhe que se tornasse sua mulher. Os servos de Davi foram a Abigail no Carmelo e lhe disseram: Davi nos mandou buscar-te para que sejas sua mulher. Ela se levantou, se inclinou com o rosto em terra e disse: a tua serva servirá de criada para lavar os pés dos servos do meu senhor. Então Abigail se apressou e, levantando-se, montou no jumento. E levando as 5 moças que a serviam, seguiu os mensageiros de Davi, que a recebeu por mulher. Até aí, queridos. Irmãos, eu quero, nesta noite, baseado um pouco nessa história de Davi, Nabal e Abigail, falar um pouco sobre sabedoria. Como ser sábio. Essa mulher vai nos ensinar bastante. Abigail era uma mulher, como o texto diz, bonita, mas bonita por fora e também por dentro. E aí, quando a gente olha para essa mulher, com base em toda a sua sensatez, há uma pergunta inicial, que precisa voltar no tempo. Por que ela se casou de forma errada? Por que uma mulher tão sensata casa com um homem desse? Com um homem tão insensato? E assim, apenas para dar um pano de fundo para você entender a questão aqui do que se estabeleceu, nessa época Davi estava fugindo de Saul. Saul estava perseguindo Davi, Saul já sabia que Davi seria o futuro de rei de Israel, ele queria eliminar Davi. 600 homens foram com Davi e começaram a perambular ali por toda a terra de Israel, se escondendo aqui e acolá. Agora estava ali na região do Carmelo. Irmão, 600 homens são 600 bocas para comer. E Davi foi buscar em Nabal alguma generosidade para sustento dos seus 600 homens. E sem que Nabal tivesse pedido, por muito tempo, todos aqueles homens de Davi tinham servido como protetores para todo o rebanho de Nabal. Aquela região do Carmelo era uma região com muitos salteadores. Os filisteus estavam ali por perto naquela região. Alguns ainda sobreviventes de amalequitas estavam ali. E esse povo, eles pilhavam, saqueavam, roubavam. Mas o exército de Davi impediu que nenhum animal de Nabal se perdesse. E Davi fez isso voluntariamente. E Davi agora, no momento em que precisou contar com a generosidade desse homem, imaginava contar com a generosidade desse homem, e não consegue contar. O homem joga pedra, praticamente, nos emissários de Davi. E aqui eu quero fazer só um parêntese para falar um pouco sobre esse camarada, que é uma lição prática para nós. O texto fala que ele era da família de Calebe. Os irmãos lembram de Calebe. Os irmãos lembram da história de Calebe. Calebe foi aquele que, junto com Josué, entrou na terra prometida. Os únicos 2 que saíram do Egito entraram porque era um homem de fé, um homem valoroso, um homem piedoso. Então ele tinha em sua ascendência gente muito boa na família. Então
Ele era um camarada de uma boa estirpe. No entanto, ele mesmo não valia nada. E isso nos ensina que não basta a gente ter uma boa família. Não basta a gente ter uma boa influência. Não basta a gente ter sido criado com princípios de direito, quando a gente faz a decisão pelo que é errado. Mais cedo ou mais tarde nós vamos colher com o fruto das nossas consequências. E assim era esse homem. Algumas versões da Bíblia trazem filho de Belial. Tamanha a dificuldade de relacionamento que esse homem tinha com outros homens. Era aquele tipo de homem que sempre tratava os outros assim com uma palavra dura, sabe, que ninguém queria falar. Você já viu aquele personagem da internet, Seu Lunga? Quem é que já viu o Seu Lunga na internet? Aquele camarada que não tem paciência com nada. Nabal era um Seu Lunga piorado. Um homem grosso, mal educado. Então, apenas para plano de fundo, para você entender a questão. Nabal tinha obrigação? Obrigação não tinha. Mas na cultura oriental, a generosidade, a hospitalidade era um valor muito caro para o povo. Então, assim, a afronta dele para com Davi e seu exército foi muito grande. Mesmo porque ele trata Davi como um fugitivo, como um marginal que fugiu das mãos de Saul. E essa não era a história. Então, essa é a razão do conflito. E aí, nessa história, entra essa figura de Abigail, essa mulher sensata, essa mulher bonita por dentro e por fora. E a primeira pergunta é, por que ela se casa com um homem desse? Bom, o texto não fala, a gente não vai conjecturar aqui, mas existem algumas possibilidades. Naquela época, irmãos, a mulher era dada normalmente pelos pais. Tinha toda uma questão, né, de dote. Então, muitas mulheres casaram sem ter nenhuma opção. Talvez tenha sido esse o caso de Abigail. Nabal era um homem rico, um homem influente, talvez os pais acharam. Mas isso aí é tudo conjectura, a gente não sabe o motivo. O fato é que depois de ter casado, mesmo tendo um marido avarento, briguento, um homem maluco, um bêbado, essa mulher age com sabedoria, essa mulher age com urgência para salvar a sua família. Davi disse, não vai ficar ninguém, nem uma criança de colo da família de Nabal, por conta dessa afrenta. E essa mulher, ao longo do texto, ela demonstra características tremendas. Sensata, uma pessoa acessível. Quando os servos de Nabal ficaram sabendo que Davi vinha para destruir e matar todo mundo, eles correram e contaram para quem? Para ela. Não foram contar para ele, foram contar para ela, porque ela era uma pessoa acessível, ele não era. Então, eles sabiam que com ela, eles podiam contar. Uma mulher tratável, discreta, porque quando ela fez o plano dela, ela fez tudo de forma discreta, para não levantar suspeita do seu marido. Humilde, porque quando ela chega diante de Davi, ela se prostra em terra, reconhece a unção de Deus sobre a vida daquele homem. Uma mulher temente a Deus, que conhecia os propósitos de Deus e tinha visão espiritual, porque ela disse claramente, e ao dizer, ela profetizou, olha, Deus há de firmar a tua casa real. Deus vai estabelecer a tua casa, a tua dinastia, Davi. Quantas boas características em uma só pessoa. Mas eu quero falar da sabedoria dessa mulher, porque por conta da sabedoria dela, ela salvou a família dela da destruição. E aqui, irmãos, uma aplicação. Como a gente está precisando hoje de gente assim, homens e mulheres, cheios de sabedoria, para salvarem suas famílias, para salvarem a sociedade, o mundo onde nós estamos inseridos. A gente está precisando desse tipo de sabedoria para livrar as pessoas da morte. Então, essa mulher nos ensina muito. Eu quero trazer aqui 3 princípios de sabedoria dela para a nossa vida, que podem ser perfeitamente aplicados nos dias de hoje, que além de nos livrarem de muitos problemas, ainda vão abençoar a nossa vida com muita coisa boa. Primeira coisa que eu queria falar sobre ela, que ela nos ensina, é que tão logo ela recebe a notícia do que estava por acontecer, o que é que ela faz? Ela age com pressa. Ela tem urgência.
ela já vai preparar tudo para mandar para Davi. Tudo aquilo que o marido dela negou, ela agora vai preparar de forma abundante, de forma generosa, porque aquele homem tinha muito. Para eu e você, talvez, 600 pessoas batendo na nossa casa para almoçar, o bicho ia pegar, né? Mas para aquele homem, era coisa pequena. Ela vai e prepara. Ela faz tudo. E com muita rapidez age para solucionar aquela situação. Aquela mulher nos ensina algo profundo sobre sabedoria, irmãos. Você quer agir com sabedoria na vida? Aprenda com Abigail essa lição. Antecipe-se aos seus problemas. Abigail não esperou, como literalmente a gente diz aí, o pau quebrar. Abigail, ao perceber que um problema estava vindo em direção a ela e a família dela lá no horizonte, ela não esperou o horizonte chegar, ela foi ao horizonte. Gente que vive uma vida com menos problemas é gente que, a mínima suspeita, há pistas que a vida dá sobre situações que estão se formando no horizonte, elas não esperam o problema estar pronto. Elas vão na raiz do problema e cortam ele antes de ele crescer e vir à terra. Essa mulher fez exatamente isso. Isso nos fala, irmãos, de uma característica que nós precisamos ter. Nós precisamos ser previdentes. O que isso significa dizer? Pensar lá na frente. Gente visionária. Gente que não enxerga apenas o agora, mas enxerga lá na frente. Abigail se antecipa os problemas porque era uma pessoa que sabia planejar o futuro. Quantos problemas a menos a gente teria na vida se a gente aprendesse essa simples lição? Antecipe-se aos seus problemas. Numa linguagem empresarial, existe, né, o que a gente chama de 2 tipos de postura no mundo empresarial. Nós temos o que a gente chama do funcionário reativo e a gente tem o que a gente chama do funcionário proativo. Se você for reativo, você vai para o chão de fábrica. Mas se você estiver no chão de fábrica e você for proativo, o seu supervisor, o seu gerente, o seu diretor vai enxergar você. Falei, esse camarada pensa antes dos outros. Esse camarada tem futuro. Gente proativa se antecipa. Enxerga a oportunidade. Não espera a oportunidade bater na porta. Ele enxerga e cria a oportunidade. Essa mulher nos ensina tudo isso. Ela era previdente, planejava, era proativa. Não esperava o problema chegar para depois tentar resolver. Porque quando o problema chega, resolver se torna mais difícil. Tem gente que é assim. Vai esperando. E é interessante que essa mulher, ela se utiliza de uma estratégia que um dos patriarcas já tinha utilizado. Quando você vai lá para Gênesis capítulo 32, Jacó fez algo parecido. Lembra que Jacó teve um problema com o irmão dele, Esaú, lembra? Ele saiu de casa corrido, fugido. A mãe dele mandou ele para outra terra, lá para a terra dos parentes, porque senão Esaú ia matar ele. Depois de muito tempo, ele enriquece lá, junto com Labão. Ele volta para a terra dele, rico, próspero, mas com medo de Esaú. O que Jacó fez? Colocou um monte de animal na frente, um monte de presente para Esaú na frente, colocou todo mundo na frente, ele foi logo, no final, assim, ele vai receber os presentes, vai ficar com menos raiva, vou apaziguar a ira dele, porque quando eu me encontrar com ele, o espírito dele já está pronto para conversar comigo. Olha a sabedoria de Jacó. Jacó não era besta, não. Ó, o que Abigail fez? A mesma coisa. Tudo que ela aprontou para dar ao povo de Davi, ela mandou com os homens, com os servos primeiro, e ficou de tocaia. Quando Davi vinha, ela foi de mansinho, e depois que Davi já estava ali, vendo aquele monte de coisa, ela vem e entra em ação. Ela se utiliza da própria história, da sabedoria, ela aprende com a história. Irmãos, é verdade que a vida, ela vive nos dando pistas. A gente precisa ter
A sabedoria para decifrar as pistas da vida. Tem muito problema que ainda vai acontecer na sua vida que Deus já está dando pistas para você hoje. Resolve isso aqui. Porque se você não resolver, lá na frente o negócio vai ficar feio. Dá um exemplo de ordem prática. Quem tem filho pequeno, está percebendo às vezes um desvio de comportamento, de conduta cedo. Dá para tratar. Corta na raiz. Mas às vezes o que a gente faz? A gente não faz isso. A gente não se antecipa o problema. Ah, isso não é nada não. Ah, isso não vai dar nada não. E vai deixando. E o menino vai investindo naquele comportamento. Mas daqui a pouco ele está um adolescente. E aí o problema já se tornou grande demais. Por quê? Porque não foi previdente. A vida vive nos dando pistas, mostrando aqui, acolá, que certos comportamentos, certas atitudes, certas posturas vão nos colocar em rascada. E às vezes Deus está gritando com a gente, está em tempo, resolve isso, mas a gente vai empurrando com a barriga. A gente vai procrastinando, achando que o dia de amanhã sempre vai ser o melhor dia para resolver o problema. Quantas pessoas que são amarguradas, ressentidas, gente que tem um problema terrível com outra pessoa, que se fizesse uma retrospectiva, se voltasse lá atrás, quando o problema começou, que era desse tamanhozinho, uma palavra de perdão já te teria resolvido. Mas o tempo foi passando, e a amargura foi só se avolumando, foi só se avolumando, foi só se avolumando. E se tornou um problema tão grande, que agora para resolver está difícil. Não se antecipou o problema. Não despreze os sinais que a vida dá. Não faça como a maioria das pessoas. O que é que a maioria das pessoas faz? Paga para ver. Ah, vamos ver o que é que esse negócio vai dar aí. Só que o problema de pagar para ver é que quando o problema se torna grande demais, você talvez não vai ter dinheiro para pagar a fatura. E o prejuízo vai ser grande, vai ser a destruição. Sabedoria, irmãos, dessa mulher de antecipar seus problemas pode salvar a nossa vida. Quer um exemplo prático disso na própria Bíblia? Além desse? Vocês lembram quando José foi apresentado ao faraó, para decifrar o sonho de faraó? E aí ele decifra o sonho, 7 anos de fartura e 7 anos de miséria. E aí depois que ele decifra o sonho de faraó, que o faraó está encantado com José, ele ainda dá um conselho. Qual é o conselho? Faraó, com 7 anos de fartura, você faz o seguinte, você poupa. Você economiza, constrói celeiro. Por quê? Porque vai vir o problema lá na frente. Deus já te revelou que o problema vem. Vai ter seca, vai ter fome na terra. Mas se você se antecipa o problema, quando o problema chegar, você tira ele de letra. O faraó ouviu José, José colocou o plano em prática, o problema chegou 7 anos depois. Mas onde é que tinha alimento na terra? No Egito. José salvou o Egito. José salvou as nações vizinhas, porque vieram comprar alimento na terra do Egito, e José salvou a própria família. Porque 7 anos antes, ele teve uma ideia. Quando o problema chegar, eu vou estar preparado para ele. José era alguém previdente. Seja previdente, irmãos, trabalhe com planejamento na sua vida. Irmão, todos nós vamos ficar velhos, a não ser que você morra antes. Se você não morrer antes, você vai envelhecer. Quando você ficar velho, eu não quero te dar essa notícia não, mas tem jeito, vou ter que falar para você. Quando você ficar velho, a sua saúde vai piorar. Esse negócio de você ficar velho, igual o irmão Cideira, não precisar nem usar um óculos, isso aí é coisa para pouca gente, tá? O homem não usa óculos, rapaz. Dirige sem óculos. Mas ele é VIP, irmão. Deus tem um tratamento meio diferenciado com ele, tá? Mas o resto de nós, mortais, a gente vai ter um bocado de problema de saúde, irmão. É dor aqui, é dor ali, é dor na coluna. É um monte de coisa. Quando você ficar velho, vai ter um negócio lá na cômoda sua, lá no seu criado mudo, lá no armário da cozinha, que vai estar cheio de remédio. Umas malas desse tamanho só de remédio. A maior parte do seu orçamento vai ser com remédio.
Aí o que é que eu te falo? Se você sabe que isso vai acontecer, e isso vai acontecer, tem outro detalhe que acontece quando fica velho. O seu dinheiro fica mais curto. Você vai ganhar menos. Porque o INSS, meu irmão, despesa maior com menos renda. Você sabe qual é o fruto dessa equação aí, né? Perrengue. Outra coisa que acontece quando você chega na velhice, seu corpo, você vai ter dificuldade de deslocamento, tudo isso aí. Reduz renda, problema de saúde, aumenta os gastos. Aí, deixa eu te falar, você vai pagar para ver? Você ainda está com uma idade boa? O que você precisa fazer? Antecipa o problema, começa a poupar agora. Qual é o problema da gente? Que a gente faz o inverso do que José fez. José, nos 7 anos de fartura, disse, poupa. Mas você, quando está ganhando bem, você faz o quê? Gasta. Quando você está ganhando bem, você faz o quê? Churrasco todo final de semana. Vai para a praia. Compra um carro novo. Pega aquele carro que estava bom e troca por um carro mais novo. A gente faz isso, irmão. Cultura de brasileiro esse negócio. Tem uns povos que são diferentes, mas a gente é assim, a gente mete o pé na jaca. Aliás, brasileiro, irmão, é tão terrível com esse negócio que você nem recebeu o dinheiro ainda, você já gastou. Você está trabalhando, você recebeu uma promoção, mês que vem você vai receber o valor da promoção, você já gastou agora. Já foi na loja, já se endividou com o dinheiro que você nem recebeu ainda. José falou com o quê? Melhor hora para você poupar é na hora que você estiver por cima da carne seca. Porque quando a crise chegar, você vai ter uma reserva boa, seu dinheiro vai ter mais poder de compra e você vai comprar o que você precisa com menos dinheiro. Porque na hora que a crise chegar, vai estar todo mundo vendendo barato e você vai ter dinheiro para comprar. Mas a gente faz o contrário. Porque a gente não é previdente. Irmão, não estou dizendo também que é para você viver e não fazer nada na vida, tá, irmão? É equilíbrio. Então, a gente precisa ser previdente. Começa a poupar. Se você tiver condição, irmão, faz uma previdência privada. Por menor que seja. Todo mês coloca no negócio lá. Porque, irmãos, viver com o salário do INSS na velhice não é brincadeira não, viu? Eu vou dizer uma coisa, é coisa de mágico. Então, faz uma previdência privada se você tiver condição. Agora, se você, por exemplo, é um profissional liberal e não paga nem o INSS, aí você está no fundo do poço. Pelo menos o INSS você tem que pagar. Um dia desse eu estava conversando com um camarada, amigo meu, autônomo, não paga INSS. Falei, rapaz, quando você ficar velho, você vai viver de quê? Vai ficar dependendo daquela esmola que o governo dá lá, que às vezes ele nem dá? Rapaz, abre o olho. Então, irmãos, a gente precisa fazer isso. Se você sabe que lá na sua velhice, o seu corpo já não vai reagir como reage hoje. Meu irmão, muda hábitos. Existem hábitos que você precisa mudar agora para ter uma velhice saudável, tá? Então, tem gente que está detonando aí o seu organismo, entupindo o seu organismo com um monte de porcaria, um monte de coisa ruim, enchendo para dentro. Lá, com o tempo, o seu corpo vai cobrar. Então, começa a fazer um exercíciozinho, começa a fazer uma caminhada. Aí, quando chega com 80 anos, quer fazer caminhada. Você já viu como os velhinhos gostam de fazer caminhada? Depois que está lá, todo estrupiado, quer fazer caminhada. Não, assim, vai dar uma melhorada, irmão, mas nessas coisas todas não, se você começar mais cedo. Então, essa mulher nos ensina isso aí. Antecipe-se aos problemas. Por exemplo, você que não é casado ainda, e pensa em casar, antecipe-se aos problemas de casamento. Irmão, casamento tem problema, tá? Eu, como pastor, que sei. É tanto B.O. no ouvido da gente, que tem dia que não dá nem para dormir. Você não é casado ainda, uma palavra preventiva para você. Analisa direitinho, pensa direitinho, ora ao Senhor. Achou uma menina bonita, achou um rapaz bonito, ora ao Senhor, fala com o Senhor, começa a observar de tocaia para ver o comportamento, se é crente de verdade.
Se respeita o pai, se respeita a mãe, se gosta de trabalhar. Depois você casa com uma preguiçosa que não vai varrer a casa, que vai deixar a casa imunda. Aí você fala, meu Deus, aonde que eu errei? Errou, miserável, porque não pensou antes. Porque se tivesse pensado antes, tinha evitado problema, não tinha casado com a pessoa errada. Agora, depois que casou, meu irmão, vai levar a cruz até o dia que Jesus chamar. E orar para que Deus mude a natureza dessa cruz. Às vezes muda. Então a gente precisa se antecipar. Agora, você sabe qual? Se tem um problema, que esse aí, se você não se antecipar, vai ser terrível. Se ele chegar para você, e você não se antecipar a ele, aí quando ele chega não tem jeito de resolver mais não. É o problema da eternidade. Se a eternidade chegar para você, e você não se antecipar ao problema de uma vida sem Deus, entregando a sua vida a Cristo hoje, esse não tem mais jeito. Esse você não resolve. Hoje é o dia de salvação. Hoje é o dia de você se render. Porque o dia de amanhã você não sabe. Então essa mulher nos ensina todas essas questões sobre ser previdente. Antecipe seus problemas. Ela conseguiu evitar que a família dela fosse destruída, porque ela se antecipou ao problema. Ela não esperou Davi chegar na casa dela. Ela foi ao encontro de Davi antes, para apaziguar a ira de Davi. E com humildade, com sabedoria, ela reverte a situação. E aqui a gente já faz a ponte para a segunda característica dessa mulher, que nos ensina sobre sabedoria. Eu falei muito sobre as virtudes dela. Ela era uma pessoa discreta. Outra sabedoria, outra característica da mulher, ela era persuasiva. Ela trabalhava bem com as palavras. Você viu o que ela falou? Ela sabia lidar com as palavras. Isso era um dom que ela tinha. Deixa eu falar uma coisa. Viver uma vida com sabedoria, evitando problemas e sendo abençoado por decisões, é viver uma vida onde nós usamos as nossas habilidades para promover a paz. Foi exatamente isso que aquela mulher fez. Ela usou as suas habilidades para promover paz. Gente sábia faz isso o tempo todo. Usa aquilo que Deus concedeu para produzir paz, para produzir harmonia. Gente sábia é o tipo de gente que chega no ambiente e é bem quisto por todos. É o tipo de gente que, como um imã, magnetiza as pessoas, ninguém quer sair de perto. Ela fez exatamente isso. Com muita sabedoria, usou todas as suas características, usou a sua humildade, prostou-se em terra, usou a sua visão espiritual ao dizer claramente sobre o que aconteceria a Davi. Ela usou tudo isso. Para quê? Para promover paz. Irmãos, pessoas sábias sabem que a paz sempre é o melhor caminho, porque paz sempre abre portas. Mas como é que é a nossa geração hoje? A nossa geração é talentosíssima, mas a nossa geração usa suas habilidades para o contrário. A nossa geração usa as suas habilidades para a discórdia, para o conflito, para a inimizade. Como assim, pastor? Basta você abrir a internet. Na internet tem site de fofoca. Site de fofoca serve para quê, irmão? Para jogar as pessoas umas contra as outras. Tem programa de TV só para falar de fofoca. Tem gente que se especializa a apresentar um programa de TV para fazer fofoca. Você vai para as redes sociais, o que mais tem em rede social é o quê? Que o pessoal usa. Qual é a palavra de ordem? Treta. Confusão. É gente atacando gente, produzindo discórdia. O tempo todo. Nós somos uma geração que, infelizmente, as pessoas se sentem bem em fazer o outro se sentir mal. Mas a Bíblia nos ensina que as pessoas sábias, elas produzem a paz. Essa mulher nos ensina isso. Abigail encarnou na vida dela um conselho que Paulo ia dar aos romanos centenas de anos depois da vida dela. Olha que mesmo não tendo ouvido isso, ela já encarnava na vida dela. O que está escrito em Romanos 12, 18.
Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Tem gente que parece que tem prazer em andar em guerra. Tem gente que tem prazer em fomentar a discórdia. Eu não sei como é que consegue viver. Irmão, eu fico assim, eu fico mal quando eu percebo que alguém está com a cara virada para mim. Falei, rapaz, o que eu fiz? Eu já fico pensando, sabe? A minha cabeça já começa a conjecturar. Eu não sei como é que tem gente que consegue ficar assim com a consciência boa quando sabe que está disseminando esse tipo de coisa. Aquela mulher nos ensina que a sabedoria de usar as nossas habilidades para promover a paz nos coloca no caminho da felicidade. E sabe quem fala isso? Jesus. Mateus capítulo 5, verso 9. Bem-aventurados, felizes são os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Gente que promove paz, demonstra para o mundo que verdadeiramente é um filho de Deus. Gente que promove guerra, gente que promove discórdia, demonstra para o mundo que não tem a filiação divina. Gente sábia faz isso. Deixa eu falar uma coisa para você. Aquelas pessoas que a gente abençoa hoje, ao semear a paz, como Abigail fez, muitas vezes serão as pessoas que Deus vai usar para abençoar a nossa vida no futuro. Quando Abigail vai ao encontro de Davi e dá o conselho, olha, não tome vingança com a sua própria mão, o Senhor vai manchar as suas mãos com sangue, isso vai ser ruim para o Senhor. Ela dá esse conselho para Davi, Davi depois reconhece que esse conselho vem de Deus, e aquele conselho abençoa a vida de Davi. Eu li o final da história para você entender o que eu vou falar aqui agora. Depois que o marido da mulher morre, o que é que ela se torna de Davi? Esposa. Primeira dama. Se bem que no caso de Davi, tinha a primeira, tinha a segunda, tinha a terceira, né? Mas virou princesa, virou mulher do rei, virou rainha, virou mãe de príncipes. Quando você abençoa alguém, quando você usa suas habilidades para promover a paz e age com sabedoria, eu quero dizer que mais cedo ou mais tarde, o bem que você fez para alguém vai voltar para você. Deus normalmente usa essas pessoas para fazer a diferença na nossa vida. Aquela mulher que preparou uma grande refeição para 600 homens, agora não era mais dona de tudo que Nabal tinha. Ela era herdeira de todo o reino, porque o marido era o dono de tudo. Use suas habilidades para promover a paz. Essa mulher nos ensina a agir assim. E em último lugar, ao falar sobre sabedoria, quando ela recebe a notícia, ela não fala nada com o marido. Aliás, até os moços que serviam a ele sabiam que não era boa coisa falar com o marido, foi falar com ela. Ela não fala. O que ela faz? Ela já arquiteta o plano rapidinho ali, com discrição, o marido não levanta nenhuma suspeita, já manda os rapazes entregar lá, e ela já pega o jumento e vai, e não fala. Ela vai lá, resolve o problema com Davi, volta para casa, o marido está o quê? Cheio da cana, bêbado. Ele olha para o cara do camarada assim, não fala nada. Vai dormir. O cara vai dormir, vai curar a cachaça dele. No outro dia ele acorda, e aí sim, sóbrio, ela explica o que estava por acontecer. O homem infartou. Infarto, ele teve infarto. Quando ele soube o que estava por acontecer, o que ela fez, ele infartou. E morreu 10 dias depois por conta desse infarto. Você sabe o que essa mulher me ensina? Ela teve a oportunidade de falar logo quando ela recebeu a primeira notícia. Não falou. Ela teve a oportunidade de falar logo depois que resolveu o problema, quando chegou em casa o marido estava bêbado. Não falou. Ela só falou
no outro dia. Aprenda uma coisa: viver com sabedoria nessa vida necessariamente passa por aprendermos a discernir o tempo. Aprenda a discernir o tempo. Abigail sabia que no momento que recebeu não era a hora de falar para o marido dela. Quando ela recebe a palavra do moço e fala para o marido, ela sabia que o marido não ia ter sabedoria para lidar com aquela situação. E que talvez ia tornar o problema ainda maior. Quando ela volta e resolve o problema, talvez aliviada, se fôssemos nós, a gente ia se sentir tentado a contar logo. Mas ele estava bêbado. E como ele era um homem de um caráter muito ruim, ele poderia agir naquele momento, ao receber a notícia, de maneira impensada. Quem sabe aquela mulher não seria espancada por ter feito aquilo. Ela se reserva e não fala. Ela só fala quando ele está sóbrio. Essa mulher sabia discernir o tempo. Ela sabia o tempo da palavra. Ela sabia, irmãos, é o que está escrito em Provérbios 25, verso 11. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Ouro tem muito valor, não tem, irmãos? Prata também tem valor, né? Uma maçã de ouro numa salva de prata significa o quê? Algo valioso. A Bíblia está dizendo que uma palavra dita no tempo certo é algo de muito valor. Ela sabia a hora de falar. Por que a gente tem muito problema na vida? Quer ver casamento? Por que a gente tem muito problema no casamento? Porque a gente fala na hora errada, às vezes. A gente não discerne o tempo. O marido chegou em casa com a cabeça doendo, cheio de problema, tomou umas duras no trabalho, o patrão falou um monte de desaforo para ele. Aí quando ele chega no portão, a mulher já chega despejando em cima dele. Pronto. Riscou o fósforo e colocou na dinamite. Vai explodir. Às vezes a gente não discerne o momento. Aquela mulher olhou, assim, agora é hora de ficar calada. Não é hora de falar. Aquela mulher colocou em prática aquilo que Salomão diz em Eclesiastes: há tempo para tudo. Há tempo para cada coisa na vida. Há tempo para falar, mas há tempo para ficar calado. Há tempo para agir, como ela agiu lá no início, mas há tempo para você recuar. Há tempo para você esperar. Irmãos, quando discutir um assunto, dificultar as coisas, ore a Deus, tentando identificar o momento correto. Jesus certa vez disse assim: meu tempo ainda não é chegado. Lá no Evangelho de João, se eu não me engano, no capítulo 3. Quando ele disse assim, o meu tempo ainda não é chegado, Jesus está nos ensinando algo sobre discernir o tempo. O que estava acontecendo ali? Jesus já começava a fazer alguns sinais ali na região da Galileia. E a Bíblia diz que os seus irmãos de carne eram incrédulos, não acreditavam nele. E ele falou assim, olha, se você é realmente o Messias, e eles estavam fazendo isso para provocar Jesus, por que você não faz isso aqui em público? E vai para a Judéia e se manifesta lá. É lá que está o templo, lá que está Jerusalém, é lá que está as lideranças. Jesus diz, meu tempo ainda não é chegado. O que Jesus estava dizendo? Não é meu tempo de chegar ainda para a Judéia. Não é meu tempo de ainda manifestar o meu ministério público lá na Judéia. Porque se eu fizer isso agora na Judéia, irmão, não está escrito na Bíblia, eu estou explicando o texto para você. Se eu chegar na Judéia e fizer isso agora, início do meu ministério, sabe o que vai acontecer? Eu vou desencadear uma perseguição precoce. Eu já sei qual vai ser a reação desse povo lá. E eu não vou conseguir fazer o que eu tenho que fazer nesses 3 anos de ministério. Isso vai encurtar meu ministério, eu não vou conseguir fazer tudo. Então, eu agora não posso ir para lá fazer isso. O meu tempo de chegar e me revelar publicamente na Judéia e fazer o que eu estou fazendo aqui, não é agora. Por quê? Porque Jesus sabia discernir o tempo. Jesus sabia qual era o momento do embate, qual era o momento de fugir do embate. Qual é o problema da gente, irmãos? É que tem hora que a gente tem que calar, a gente fala. E tem hora que a gente tem que falar, a gente fica calado. A gente não discerne o tempo. E aí eu quero dizer para os irmãos que para discernir tempo, com o objetivo de a gente tomar as melhores decisões, com sabedoria, como foi o caso do texto,
vai um conselho. Aquiete-se diante de Deus em oração. Fale com o Senhor. Peça para Deus falar com você. Ouça Deus através de sua palavra. Deus sempre vai nos encaminhar no momento certo para aquilo que precisa ser feito. Qual é o problema da gente? Porque a gente está sempre em dois extremos. Ou a gente é preguiçoso e procrastina, e não faz a coisa na hora certa, e vai empurrando com a barriga, ou a gente é precipitado. A gente coloca os pés pelas mãos. E a gente erra nos dois extremos. Mas quando a gente vai a Deus, Deus sempre vai nos dar uma palavra, vai nos dar um direcionamento para dizer, a hora é essa ou a hora não é essa. Já teve coisas na minha vida que eu estive assim para fazer, para decidir. E de que naquele momento eu ouvi a voz de Deus, pela palavra e pelo conselho de amigos. E eu tive que voltar atrás, porque se eu tivesse feito naquele momento o que eu queria fazer, eu ia quebrar a cara. Aprenda a discernir o tempo. Cuidado com decisões tomadas no calor das emoções. Não é bom tomar decisões quando você está emocionalmente abalado, quando você está muito eufórico, muito triste. As emoções não são boas conselheiras para decisões. Aquiete o seu coração primeiro, para depois tomar uma decisão racional. Fale com Deus, ouça o Senhor. Aprenda o tempo certo de falar, de calar, de agir, de esperar. Isso vai te livrar de muitos problemas. Porque aquela mulher falou na hora certa, ela não correu o risco, por exemplo, de ser espancada, de sofrer violência doméstica. Quanta coisa nesse mundo poderia ser evitada se a gente discernisse o tempo, por exemplo, de falar. Você está no trânsito, tomou a fechada. Você sai, abre a porta do seu carro e fala um monte de impropério. Aí o cara sai do outro carro com a arma e você falou na hora errada. A palavra branda desvia o furor. Concluindo, irmãos, apesar de todas essas lições que essa mulher dá, há algo nela que ainda me chama muita atenção. Quando ela vai falar com Davi, ela assumiu um risco muito grande. Qual foi o risco? De não ser compreendida. Davi poderia muito bem não aceitar os argumentos dela, e como ele já tinha se determinado a matar todos, ela poderia ser a primeira a morrer. Então, quando ela vai falar com Davi, ela assume um risco enorme de ser a primeira pessoa sacrificada daquela família. Ela assumiu esse risco. Mas ela assumiu esse risco de forma calculada. Sabe por quê? Porque ela queria salvar a sua casa. Porque para ela, ainda que fosse morrer, salvar a sua família era algo mais importante. E por que essa mulher enche e faz os meus olhos brilhar? Porque isso, o exemplo dela me aponta para alguém muito maior. Me aponta para Cristo, que veio a este mundo. Foi incompreendido. No caso dela, ela foi compreendida, mas Cristo foi incompreendido. E foi na cruz e se sacrificou também para salvar. Mas não para salvar apenas uma família, mas para salvar esse mundo inteiro. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Abigail conseguiu salvar a família dela. A família dela se tornou a família real. Jesus quer salvar a mim e a você, as nossas famílias. Hoje, Ele nos oferta a salvação. Qual é a resposta? Eu queria que você baixasse a sua cabeça, fechasse os teus olhos. E eu queria, com base em tudo que você ouviu hoje, se você ainda não tem ainda um compromisso firmado com o Senhor, com Cristo, como Salvador da sua vida, eu acho que você entendeu que Jesus morreu para te salvar, de que Jesus assumiu o risco, Ele sacrificou em seu lugar. Eu queria lhe dar nesta noite a oportunidade de você revelar publicamente a sua fé nele como Salvador, como Senhor da sua vida. Há alguém entre nós
que gostaria de entregar a vida a Cristo nessa noite, de fazer esse compromisso público diante do Senhor e diante da igreja? Se há, eu gostaria que você viesse aqui à frente, que eu quero orar por sua vida. Eu não vou me delongar, não é o meu costume, não quero lhe constranger. Mas se a graça de Deus lhe alcançou, e o Espírito Santo falou ao teu coração lhe convencendo, vem aqui que eu quero orar por você. Alguém entre nós que quer receber Jesus, entregar a sua vida? Venha. Talvez alguém que também está desviado, já andou no aprisco, já andou na igreja, já fez esse compromisso, mas está longe do Senhor, e quer se reconciliar com o Senhor nessa noite. Quer reestabelecer a sua aliança com o Senhor. Também quero te convidar. Se você quiser, vem aqui que eu quero orar para a sua vida. Há alguém entre nós? Eu quero orar para a sua vida. E não havendo, eu peço que a graça de Deus se estenda à sua vida em mais algum momento. Mas não despreze as oportunidades do Senhor. Como eu disse no primeiro tópico da mensagem, antecipe-se ao problema de uma eternidade sem Deus. Porque se você não reconhecer Jesus nesta terra, se você não se entregar a Jesus pelo sacrifício que Ele fez na sua vida, você vai ter um grande problema. Uma eternidade de tormento, longe do seu Criador. Pai, obrigado por esse tempo, por Tua graça, bênção e bondade. Ó Deus, obrigado pelo exemplo que o Senhor nos deixou em Tua palavra, de Abigail. Nos ensina a viver com sabedoria nesse tempo, Senhor, nessa terra. A tomarmos boas decisões, de vivermos de tal forma que em tudo a gente viva para a Tua glória. Nos ensina a ser esse tipo de gente, ó Deus, pacificador. Esse tipo de gente, ó Deus, que é instrumento do Senhor para promover a paz, a harmonia, a reconciliação, a restauração. Nos dê a graça, ó Deus, de nos antecipar às situações difíceis, agindo, ó Deus, com a rapidez necessária. Nos dê também o entendimento, ó Deus, de discernir o tempo, de quando agir, de quando esperar. Sabemos que tudo isso vem do Senhor. Continua nos abençoando como Tua igreja. E que essa sabedoria, ó Deus, seja estendida a nós, a Tua igreja como Teu povo, como líderes, para que em todas as coisas, naquilo que a gente faz aqui, o Senhor possa ser honrado e exaltado através de decisões sábias, Senhor. Nos ensina a viver de tal forma. Despede-nos na Tua santa e graciosa paz. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com cada um de nós, desde agora para sempre. Vá em paz, que o Senhor nos abençoe.